Fala, meus lobos, para quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre a prova de português da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Bom, essa prova de português, ela não fugiu muito do comum, que a gente estava acostumado, né? Estava mais fácil, estava mais difícil. Talvez isso aqui é mais questão de opinião do que de fato ali o que a prova, se ela veio mais fácil ou mais difícil. Ela veio no mesmo nível ali, conversando com professores de português, com a nossa professora de português aqui da Alcateia, a professora de redação também. Elas notaram que estava ali no mesmo nível das demais, tá? Talvez algumas pessoas que estivessem mais preparadas aí para interpretação, né, acharam mais fácil porque tinham um pouco mais de interpretação do que o comum. Mas é aquilo, né? Não mudou muita coisa, igual a prova de matemática que mudou absurdamente. Bom, galera, então eu vou compartilhar aqui com vocês a prova para a gente falar um pouquinho mais sobre ela, tá? Sobre a minha opinião sobre a prova de português e a gente falar mais sobre ela. Antes de mais nada, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve aí no canal para você ficar por dentro das novidades e as matrículas estão abertas para a turma EPICAR aqui da Alcateia do Ensino. Conto com você, tá? E as vagas são limitadas, porque as aulas são ao vivo. Os alunos podem tirar as dúvidas pelo microfone. Então, se você já quiser garantir a sua vaga, o link está na descrição. Bom, já mostrando aqui para vocês o que pegou, nós temos aí vários textos. Nós tivemos 4 textos aí na prova de português. Na verdade, foram 5 textos, né? Porque o texto 1 tem o fragmento 1 e o fragmento 2, né? E eu falei que ia cair aí uns 4, 5 textos na prova. E foi o que realmente caiu. Então aqui, olha, nós temos o primeiro falando aqui, ó, identidade nacional, memória coletiva, que tem tudo a ver com o tema de redação, né? Então, mais uma vez, focando na importância de fazer a prova de português antes de fazer a redação, tá? Então, vocês têm que fazer a prova de português antes de fazer a redação, porque a prova de português, ela dá alguns direcionamentos aí para a prova de redação, beleza? Continuando aqui, ó. Aí nós temos algumas questões, obviamente, eu não vou passar aqui por todas as questões, mas a maioria das questões aí sobre interpretação de texto, né? Então, olha só, vamos para outra aqui, questão também de interpretação de texto, ou também até questões que cobram a gramática, né? Por exemplo, aqui a 18, né, que cobra a nossa gramática aí, né? Voz passiva sintética, né? O predicativo aí, né? Verbo de ligação. Então, tudo isso aí falando sobre análise sintática, mas usando o texto como referência, né? Muito bacana isso. Mas, sem sombra de dúvidas, a maioria aí das questões de interpretação de texto. Ao texto 2 aqui também remetendo ao patriotismo, remetendo aí à memória nacional, identidade nacional, tá? Viva a pátria, viva a pátria e tal, né? Um texto aí da Mafalda. Muito estranho esse texto aí da Mafalda, né? Porque geralmente o texto da Mafalda tem uma conotação humorística, né? Mas aqui até que pode ser que tenha também, né? Dependendo da interpretação, mas texto 2 aqui também falando sobre a questão do patriotismo, sobre a identidade nacional. Texto 3, a mesma coisa, olha só. Aí, né, quando eu vim da minha terra, despedi da parentaia. Eu entrei no Mato Grosso, daí em terras paraguaias, né? Lá tinha revolução, enfrentei forte batalha, Então, também falando aí sobre provavelmente, né, o nosso regionalismo, né? O texto se chama Cuitelinho, tá? Então, essa análise mais minuciosa eu não vou conseguir fazer aqui com vocês, afinal de contas, sou professor de matemática e não de português, mas a gente tem aí mais um texto remetendo aí a questão do nosso país, né? Principalmente ao regionalismo aqui, né? Algumas figuras de linguagem, né? Algumas licenças poéticas, por assim dizer. Falando aqui, em vez de batalha, escreveu batalha. Os olhos se enchem d'água, ou seja, né? Os olhos se enchem d'água, né? Então, não usando a linguagem culta aí, norma padrão. E aqui, olha a questão 26 também, eu gostei dessa questão 26 porque ela traz essa figura de linguagem, né?
né? Quais figuras de linguagem foram utilizadas nesse texto, muito legal, né? Trazer figuras de linguagem, muito bom, tá? Acho sempre bacana essas questões, tá? E o texto 4 também, Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu latizoneiro, vou cantar em meus versos. Ah, pega a visão, meu bom! Então, também teve aí mais um texto falando sobre essa questão do patriotismo. A gente já tá vendo, pessoal, né, uma linha da Epicar, né, que ela tá sempre aí nos últimos anos, ela tá sempre cobrando 4, 5 textos aí, que tem a mesma função, que tem o mesmo fundamento, né? Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, apenas é o que é, né? Então não cabe a gente ficar assim, isso é legal, isso não... Cara, a prova tá sendo assim. Então, no ano passado, foram cobrados aí 4 textos falando sobre o conflito entre gerações. Entre pai e filho, filho e avô, neto e avô, que não se entendem direito, né? Porque a distância entre as gerações são muito grandes, principalmente com o avanço da tecnologia e essas coisas. Então, todos os textos falavam sobre isso. Talvez a prova até fique um pouco mais cansativa, ou talvez você consiga entender melhor a prova, né? Porque um texto liga no outro, que liga no outro, que liga no outro. E é interessante, eu só quero ressaltar mais uma coisinha aqui para vocês, que a prova da EPICAR, ela, nas últimas provas, ela tem cobrado isso aqui, ó. A última questão, ou penúltima, última questão, já fechando com os 3 ou 4 textos. Tá vendo aqui, ó? Considerando todos os textos presentes nessa prova, analise a assertiva a seguir. Né? Então, as assertivas, texto 2, o texto 2 e 3 e 4, tá? Olha essa outra questão 31 também, que fala do texto 4 e ao mesmo tempo coloca o texto 1, do fragmento 2, texto 1, fragmento 1, texto 3. Ou seja, é interessante essa comunicação, né? Que aí a prova acaba voltando nessa comunicação para os 3, para os 4, para os 5 textos cobrados na prova. Então, isso aí é interessante, a gente tem que saber disso, porque tem gente que, vou ler um texto e vou fazer a prova toda. Não, a prova consiste de mais textos, mas não são textos totalmente grandes, né? Até trecho de música, o texto 2 era somente uns quadrinhos ali da Mafalda, então não é uma prova cansativa, pelo menos na parte de português não foi uma prova cansativa, na parte de matemática foi pra caraca, mas a prova de português não foi uma prova cansativa, tá? Bom, galera, eu quero que vocês deixem nos comentários também a opinião de vocês sobre essa prova de português, tá? E a gente se vê para mais vídeos aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, isso ajuda demais o canal. E amanhã vou estar postando mais uma análise dessa prova. Nós vamos comentar sobre a análise de matemática, já comentamos, né? Análise de inglês, análise de redação, tá? E é por isso que eu recomendo que vocês se inscrevam e ativem o sininho para ficar por dentro das novidades aqui do concurso da EPICAR. Um beijo!